de fé e prática cristã. Essa definição, ela realmente nos dá um referencial muito bom do que é a palavra de Deus para o cristão. Para nós, a Bíblia é a verdade absoluta. Ela é o nosso referencial de fé, de que nós cremos, como também o referencial moral, como nós praticaremos ou viveremos nossa vida como cristão. O estudioso R.C. Sproul apresenta uma definição mais breve, porém precisa. A doutrina da inspiração diz respeito à maneira como Deus superintendeu ou administrou, ou como Ele regeu toda a redação da Escritura. Então Deus supervisiona toda a Escritura. As definições elaboradas por autores diferentes acerca da doutrina da inspiração ressaltam algumas verdades em comum. Tudo que os autores bíblicos escreveram o fizeram sob a influência, supervisão e direção sobrenatural de Deus. Eles não produziram seus escritos de forma independente nem por decisão própria. Então, aquele texto onde João Batista fala que eu diminua e que ele cresça, cabe a todos aqueles que estiveram na responsabilidade de escrever as Escrituras. Então, eles se esvaziavam de qualquer tipo de inteligência humana, sabedoria humana, e deixavam que o Espírito Santo, através da sua pessoa, formasse as Escrituras pela sua influência, pelo seu supervisionamento. Essa influência e superintendência de Deus garantiu aos autores bíblicos a produção de textos precisos, inerrantes, confiáveis e suficientes. Essa palavra suficiente eu acho muito interessante, que eu coloquei isso diretamente em prática na minha vida. Nós não precisaríamos ler mais nada a não ser a Bíblia para ter o conhecimento completo da vontade de Deus. Nós acrescentamos leituras de autores fora a Bíblia como forma de complemento, mas que não mudará o sentido realmente intrínseco na essência das Escrituras. Qualquer conhecimento que venha tentar influenciar ou ultrapassar o limite que a Bíblia nos dá do conhecimento simples do que é o conhecimento de Deus e da sua obra deve ser descartado. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos julgar tudo e reter o que é bom. Mas a essência da nossa salvação, ela está suficiente nas Escrituras. Se não existisse nenhum outro livro que pudesse ser falado, nós não mudaria a nós o conhecimento de repleto do que Deus tem para nós na sua palavra. Então, ela é suficiente para que nos leve à salvação. A inspiração é a garantia para que tais escritos sejam de fato reconhecidos e aceitos como palavra de Deus. A inspiração está diretamente relacionada à transmissão e à redação ou ao registro escrito da verdade de Deus revelada. Todos esses conceitos que autores diferentes colocam têm algo em comum, mostrando que a palavra de Deus ela é divina, que ela é infalível, inerrante e que ela vai se cumprir por completo. Vale salientar que mesmo havendo estreita relação entre inspiração e revelação, uma pode ocorrer sem a outra. Como vimos, a revelação ela é o ato e efeito de tirar o véu, é Deus se revelando ao homem para que depois ele possa ter a inspiração e descrever através das Escrituras. Mas existem fatos na Bíblia onde mostram que a inspiração ela pode vir sem revelação, ou ao contrário, a revelação ela pode vir sem inspiração. Inspiração sem revelação. Lucas escreveu a partir de uma pesquisa histórica minuciosa com pessoas que foram testemunhas oculares da vida e do ministério de Jesus. Isso mostra que foi escrito, mas que Lucas ele não teve a revelação direta
de Deus, mas sim através de testemunhos, como ele relata em seu texto de Lucas, capítulo 1, verso 1 ao 3. Ele diz: tendo, pois, muitos empreendido por ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrever-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então mostra que Lucas, ele teve testemunhas de pessoas que realmente vivenciaram a experiência com Jesus e transcreveu ordenadamente como Deus inspirou ele para que fosse colocado no seu evangelho. As informações que pautaram o evangelho não foram por meio de revelação. No entanto, o registro escrito foi sob inspiração divina. E como vimos, inspiração é influência, direção de Deus. Deus estava inspirando Lucas, ou direcionando o que ele deveria escrever dos relatos que foram feitos a ele, para que ele pudesse escrever o evangelho. No entanto, o registro escrito foi sob inspiração divina. Revelação sem inspiração. João recebeu uma revelação, mas uma voz do céu o proibiu de escrever o seu conteúdo. E aqui a gente vai entender o que é Deus se revelar, mas sem inspirar. Em Apocalipse 10, verso 3 e 4, ele diz: e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu em que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não as escreva. Então foi revelado o que a João, o que os trovões, como é relatado aqui, emitiram em suas vozes, mas não foi permitido a João transcrevê-las. Ele disse: sela isso, não escreve. Então foi revelado algo a João, mas ele não transcreveu nas escrituras. Então isso se chama revelação sem inspiração. Paulo também teve uma experiência arrebatadora e visionária em que algo lhe fora revelado, mas que não lhe foi permitido divulgar ou registrar. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao 4, diz o seguinte: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, o Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então, toda essa estrutura dos céus foi mostrada a Paulo em revelação, mas ele não transcreveu o que viu. Ele mesmo fala que ao homem não é lícito falar. Então ele não transcreve tudo detalhadamente nas escrituras do que ele viu. Então nesses casos houve revelação, não inspiração, porque o conteúdo revelado não foi redigido. Origem divina das escrituras. Toda a escritura traz a pressuposição ou até mesmo a afirmação clara e direta de sua origem divina. A posição de Jesus acerca do Antigo Testamento. Nas discussões e controvérsias com os adversários e oponentes, Jesus citou repetidas vezes as escrituras. Em Mateus capítulo 15, verso 1 ao 9, Mateus 22, versos de 29 ao 31. Quando tentado no deserto, respondeu e refutou todas as propostas de Satanás, citando as escrituras. Está escrito em Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11, e Lucas 4, verso 1 ao 13. Após sua ressurreição, demonstrou para os 2 discípulos no caminho de Emaús e para os demais que tudo o que havia acontecido em relação à sua pessoa foi para cumprimento das Escrituras. Para isso fez uma exposição completa, passando por todo o cânon,
do Antigo Testamento. Lucas 24, verso 27, 44 e 45. Jesus também disse acerca da autoridade e da permanência das Escrituras. Está escrito em Mateus 5, verso 17 ao 19, eu vou ler para vocês. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus mostra aqui que a palavra de Deus, ela é eterna e que ela vai se cumprir. Ele coloca um paradoxo: passará os céus, passará a terra, coisas que ao homem são grandiosos, né? São grandiosas. Então Jesus diz que essas coisas grandiosas, elas passarão, elas terão um fim, mas a palavra de Deus, ela se cumprirá por total, nas pequenas e grandes coisas. Quando ele dá um sentido ao jota, ao tio, ele coloca pequenas coisas da palavra, elas vão se cumprir. As coisas grandes que vocês veem vão passar, vão cessar, mas a palavra de Deus, ela vai ser cumprida e permanece para sempre. Jesus também, portanto, vemos claramente que Jesus considerava o Antigo Testamento uma obra inspirada, autorizada e indestrutível. A posição dos apóstolos acerca do Antigo Testamento. Vejamos agora qual a opinião dos autores do Novo Testamento a respeito do Antigo Testamento. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 20 ao 21 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Pedro afirma que as profecias do Antigo Testamento não foram produzidas por vontade ou decisão de um ser humano. Os escritores sagrados falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Comentando o texto em questão, Wayne Grudem diz: a fonte definitiva de toda profecia nunca foi a decisão de um homem sobre o que gostaria de escrever, mas sim a ação do Espírito Santo na vida do profeta. Em 2 Timóteo capítulo 3,16: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Paulo afirma que as Escrituras foram inspiradas por Deus. O termo usado por ele é theopneustos, literalmente respirada, expirada, exalada ou soprada por Deus. Essa palavra deixa claro que Deus é a fonte dos textos de Escrituras. Toda a Escritura é soprada para fora de Deus. Eu posso trazer uma palavra que os discípulos falaram quando eles fossem indagados diante de questionamento dos sacerdotes, ou quando fossem questionados sobre a sua fé. E a palavra de Deus diz que que nós não nos preocupássemos com o que fosse falarmos diante deles, mas sim o Espírito Santo encheria a nossa boca. Então o Espírito Santo nos guiaria a falar dos questionamentos que fizéssemos sobre a nossa fé. Da mesma forma, Deus, ele demonstra isso nas Escrituras. Ele inspira os seus a trazer a vontade revelada dele e transcrever para que pudesse chegar a toda a humanidade. Então nós, quando estamos, isso aqui eu falo em teoria para que seja colocado em prática, quando nós pregamos o Evangelho, tanto em evangelismo como em pregações em templos ou uma evangelização pessoal, nós nos esvaziamos da nossa sabedoria e deixamos que o Espírito Santo encha a nossa boca para que fale realmente o que Deus quer falar naquele momento. Então é um esvaziamento do nosso eu para que haja o enchimento do Espírito Santo e possa se levar à vontade através de palavras às pessoas que necessitam.
Então é algo soprado por Deus, como fala o texto literalmente, respirada, expirada, exalada ou soprada por Deus. Essa palavra deixa claro que Deus é a fonte dos textos das Escrituras. Toda Escritura é soprada para fora de Deus, ou também toda a pregação legitimamente falada da palavra, das Escrituras, é um sopro de Deus através da nossa pessoa, quando nós declaramos o Evangelho segundo as Escrituras. Em Atos capítulo 1, versos 16 ao 25, ele fala: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ao citar o Salmo 69, verso 25, o 109, versículo 8 e 2, 1 e 2, Pedro entende que as palavras de Davi têm autoridade porque Deus falou pela boca dele. Essa mesma ideia é encontrada em Atos capítulo 3, verso 18 e 21, onde Pedro reconhece que Deus falou pela boca dos profetas. É isso que eu falei. Deus, através de nós, sopra a sua palavra e nos faz levar a sua vontade traduzida em palavras ou através dos textos bíblicos. Então, da mesma forma que Davi, ele profetiza sobre o que iria acontecer com Judas, nós, quando declaramos a palavra de Deus, estamos levando a vontade de Deus através de nossas bocas. Em Mateus capítulo 1, verso 22, Mateus, citando Isaías 7,14, declara que foi o Senhor que falou por intermédio da boca do seu profeta. Diz o seguinte: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz. Então mostra também que o Antigo Testamento escrito era inspirado por Deus, pelo seu Espírito, para que pudesse chegar à posteridade e realmente demonstrar que tudo estava se cumprindo segundo a vontade de Deus. Vemos, portanto, que a perspectiva dos autores do Novo Testamento a respeito do Antigo Testamento concorda com o testemunho dos próprios profetas. Normalmente, os homens de Deus iniciavam suas mensagens proféticas com a expressão: assim diz o Senhor. A gente pode usar o texto de Jeremias 34, Amós 3:1 e 2 Samuel 23, verso 2. Qual a diferença de um olhar do Antigo Testamento para o Novo Testamento do cristão? O Antigo Testamento, ele é a palavra de Deus como o Novo Testamento. Só que o Velho Testamento, ele se aplica a um povo específico, que são os judeus, chamados também hebreus, israelitas, contando a sua história e os feitos que Deus fez na vida deles, e fala sobre a vinda do Cristo, do Messias, que iria ser o Salvador tanto de Israel como também de todo mundo. Para nós cristãos, o conhecimento do Velho Testamento como palavra de Deus é importante da mesma forma como o Novo Testamento, mas as promessas ou o que Deus revelou através do Novo Testamento, ele é para a igreja, para o povo que veio através de Cristo. Então, o nosso foco está mais voltado ao Novo Testamento do que ao Antigo Testamento, porque é um relato sobre a história de um povo específico, sobre profecias que já se cumpriram no Novo Testamento, que foi através da pessoa de Cristo. Então eu sempre, minha esposa e meu mais velho, Isaías, eles sempre chegam para mim e dizem: o que a gente deve ler? Eu devo começar a ler por tal livro do Antigo Testamento? Eu disse: não, começa pelos Evangelhos, vai para o Novo Testamento, porque é a promessa que foi dada à igreja. Eu creio que o Antigo Testamento ele tem importante para o nosso conhecimento, mas para a prática de nossas vidas, o Novo Testamento é realmente o nosso norte, o nosso referencial. Não tirando a importância nem de um nem de outro, mas que o foco do cristão está baseado nas promessas do Novo Testamento, porque foi revelado através de Cristo, que é para a nova casa, como ele mesmo fala,
que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, que seriam os 10 mandamentos, aquilo que foi dado a Israel. E nós estamos na segunda casa. Pode falar, irmão. E fora a dificuldade de quem começa a ler pelo antigo, né? Exato. Ainda tem isso. Quando se para naquela parte das leis ali, é difícil você se prender a tantos costumes e tantas regras, que muitas vezes você fica querendo aplicar na sua vida e vê a dificuldade de praticar aquilo tudo, né? que é quase impossível praticar aquilo tudo. Então o Novo Testamento é o referencial para que nós possamos ter uma vida sem julgo e servindo ao Senhor realmente como Ele se agrada. Os autores do Novo Testamento concebiam os próprios escritos como escritura. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 15 ao 16, ele diz: E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender e que indultos e inconstantes torcem igualmente a outras escrituras para a sua própria perdição. Pedro coloca os textos de Paulo em pé de igualdade com as escrituras do Antigo Testamento. Ele diz que pessoas ignorantes e instáveis, por não compreenderem o conteúdo das epístolas de Paulo, deturpam seus ensinos de forma como deturpam as demais escrituras. Então aqui a gente vê que Pedro, ele realmente concebe que o que estava sendo escrito por Paulo e como também pelos outros apóstolos que foram separados para escrever as epístolas, mostra que ele identifica o mesmo valor ou a mesma autoridade que foi escrita pelo profeta Isaías, pelo profeta Samuel, por Moisés e tantos outros que escreveram no Antigo Testamento. Então ele reconhece a autoridade e inspiração do Espírito Santo também nas cartas dos apóstolos que transcreveram a vontade de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 18, ele diz: Porque diz a Escritura, não ligarás o boi à boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Paulo cita Lucas capítulo 10, verso 7, ao lado de Deuteronômio 25, verso 4, chamando igualmente ambas passagens de Escritura. Isso mostra, já na época apostólica, o reconhecimento de que o Evangelho de Lucas tinha a mesma autoridade que as Escrituras hebraicas. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 7, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que toca flauta ou com a cítara? Paulo diz que os crentes da igreja de Corinto deveriam reconhecer como um mandamento do Senhor o que ele acabara de escrever acerca da necessidade de ordem no culto público. Temos aqui mais um indício de que as escrituras do Novo Testamento concebiam os próprios escritos como palavra de Deus. E aí eu quero fazer um parêntese sobre essa citação de Paulo. Flauta, ela é um instrumento de sopro e cítara, um instrumento de cordas. Então ele mostra aqui que havia uma diferença para que você pudesse identificar. Ele diz: da mesma forma, se as coisas animadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem som distinto, se você não souber separar o que é uma flauta e uma cítara, mesmo sendo instrumentos totalmente diferentes, um de sopro e um de cordas, você não conseguiria realmente ter a sensibilidade de identificar o que era a palavra de Deus ou o que não. Ele estava falando que o que ele estava transcrevendo ou escrevendo para as igrejas era a palavra de Deus, como também os escritos de Lucas nos evangelhos, como o Antigo Testamento, e que os coríntios eles deveriam identificar que essa palavra vinha do Senhor. Então ele fala sobre essas duas condições para que houvesse diferenciação do que era palavra de Deus e não era palavra de Deus. Ele dá um oposto de instrumentos, que eles deveriam ter o discernimento, para que eles discernissem que o que Paulo falava vinha também como palavra de Deus ou mandamento do Senhor. Teorias acerca
da inspiração. Abordaremos aqui apenas as duas principais teorias acerca da inspiração. Teoria verbal. A inspiração verbal é a crença de que cada palavra e letra da Bíblia também são inspirados. Sendo assim, a influência do Espírito Santo sobre os autores humanos foi além da direção dos pensamentos ou das ideias. Durante o processo de redação dos escritos, Deus escolheu e soprou as palavras que desejava que fizesse parte da Bíblia. A ação do Espírito Santo foi tão intensa que cada palavra é a palavra exata desejada por Deus para expressar a mensagem. Em Mateus capítulo 5, verso 18, Jesus ressaltou que não há uma palavra supérflua na lei. Foi o texto que nós lemos sobre não passar um tio ou um J. R.C. Sproul diz que, historicamente, a igreja tem acreditado que a inspiração da Bíblia foi verbal. Teoria do ditado. E aí depois eu vou explicar a diferença das duas teorias. De acordo com essa teoria, os autores das Escrituras apenas receberam o ditado de Deus, assim como uma secretária escreve palavra por palavra, uma carta ditada verbalmente. R.C. Sproul diz que, historicamente, a igreja tem se distanciado dessa opinião acerca da inspiração. Há nas Escrituras alguns poucos exemplos de ditado mencionados explicitamente. Em Apocalipse 2:1, ele diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, nesse momento, está sendo ordenado para transcrever. Qual a diferença que eu vi depois que fiz esse estudo sobre a teoria do verbal e a teoria do ditado? Que a teoria verbal exigia experiência, você ter experiências com Deus para que você pudesse transcrever as Escrituras. E a teoria do ditado é aquela que você simplesmente repassa a informação. O entendimento que eu vi é que a teoria verbal, ela tinha como um entendimento daquilo tudo o que estava sendo declarado pelo Espírito Santo. A pessoa entendia e colocava realmente como prática na sua vida. E a teoria do ditado era simplesmente transcrever o que estava sendo falado. Esse foi o entendimento meu sobre essas duas teorias, que diferenciavam e que a verbal mostrava experiência dos que escreveram as Escrituras. Em Lucas capítulo 1, verso 3, Lucas não recebeu a revelação por um ditado. Ele, através do que ele escutou de outras pessoas, das experiências que foram tidas com Jesus, ele transcreveu no seu evangelho o que essas pessoas passaram, detalhadamente e fielmente ao que foi repassado e que foi colocado. Essas experiências que as pessoas tiveram com Jesus, do que eles escutaram, dos que eles viram, foi transcrito como escritura, inspiração divina. Em 1 João, Lucas, ele já leu Lucas, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, a questão de como foi declarado a ele. Em 1 João capítulo 1, diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra de Deus. Mostra também experiência que as pessoas que tiveram com Jesus, ele diz aqui, o que ouvimos, o que vimos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. Isso tudo denota experiência com a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Então, mostra que eles tiveram todo aquele conjunto de experiências com Jesus e que transcreveram através dessas experiências, inspirado pelo Espírito Santo, detalhando tudo o que Jesus fez aqui enquanto esteve na terra. A diferença é que Lucas é um fruto de uma pesquisa, né, acurada.
ele mesmo fala. E João é fruto de uma vivência, né, de uma experiência pessoal com Cristo e com tudo que aconteceu. Lucas escreveu o que ele escutou da experiência de outros. E João transcreveu a experiência que ele teve com Jesus, né? Então a diferença do ditado e da questão de ter realmente vivido as situações, entre a diferença em Lucas e João. Teologia do cotidiano. Vejamos algumas implicações práticas do estudo desse tema teológico. A doutrina da inspiração garante à nossa fé um fundamento firme e confiável para toda a Escritura, tem sua origem em Deus. Quando coloca aqui teologia no cotidiano, irmão, isso aqui é falando sobre a prática da teologia. Todos esses princípios que eu vou apontar aqui são princípios que são práticos, que devem ser vistos em nossas vidas, não é? Então eu vou repetir esse primeiro. A doutrina da inspiração garante à nossa fé um fundamento firme e confiável, pois toda a Escritura tem sua origem de Deus. Então, na prática, a nossa visão e tudo o que lemos, que está na Bíblia, veio de Deus. Se fugir disso, nós não estamos aplicando essa teologia em nossas vidas. A doutrina da inspiração deve nos conduzir a uma vida de submissão aos ensinos e mandamentos registrados nas Escrituras, pois se são investidas da autoridade divina. Esse segundo ponto é reflexo do primeiro. Se eu acato que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, que ela tem autoridade divina, eu pratico e me submeto a essa autoridade, a esses princípios e começo a transformar a minha vida de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Se eu não vejo o princípio anterior, esse outro ele não vai se aplicar, porque eu não vou reconhecer a autoridade para que eu possa transformar a minha vida de acordo com os princípios bíblicos. Terceiro ponto, a doutrina da inspiração nos assegura que tudo o que precisamos saber acerca de Deus e do seu plano eterno da salvação está disponível nas Escrituras. A supervisão de Deus no processo de redação garante suficiência como palavra de Deus. Então, como eu falei, se não existisse nem outro tipo de leitura de alguns autores cristãos que escreveram experiências de sua vida, de como eles se relacionam com Deus, ou as experiências que eles tiveram em sua vida da palavra de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, ela seria suficiente para nos dar salvação e o caminho a ser seguido até a vinda do Senhor Jesus Cristo. O quarto ponto, e finalizando a lição, a doutrina da inspiração nos assegura que a Bíblia, nossa regra de fé e prática, deve ser reconhecida e aceita como inerrante. A influência do Espírito de Deus sobre os autores humanos no processo de registro os preservou de erros e imprecisões. Então, nós nunca podemos achar, quando nós estamos na nossa caminhada, que a palavra de Deus ela falhou nessa área. Nós sempre devemos trazer a responsabilidade do erro para nós. Por isso que a Bíblia fala que diminua eu e que tu cresça, quando João Batista fala. Sempre se submeter, colocar de frente ao espelho, que é a palavra de Deus, para que ela aponte o nosso erro e que, reconhecendo a autoridade muito maior do que minha sabedoria, ou meu conhecimento, ou aconselhamentos humanos, eu veja a palavra de Deus com autoridade maior, uma verdade absoluta, e eu me submeta a ela, porque ela é infalível, ela é inerrante, e ela aponta sempre o que é o correto, não é? Então, quando nós vemos a autoridade de Deus, a inerrância da palavra, e que os que escreveram, eles foram inspirados, ou Deus se revelou a eles, de forma para que eles pudessem transcrever a sua vontade, nós submetemos a nossa vontade à palavra de Deus, porque sempre estaremos errados diante do que é correto para Deus. Então sempre devemos nos submeter e aceitar a vontade de Deus como plena e absoluta. Amém, irmãos? Então hoje foi bem rápido a leitura, então, não era uma leitura, um estudo muito longo,
e é bem didático. São teorias e apresentadas pelas Escrituras através dos versículos, mas que podemos aprender que a inspiração na qual a palavra de Deus foi escrita nos mostra a questão de relação do nosso Criador com a sua criação. Deus escolheu pessoas falíveis, e que a Bíblia fala que os anjos almejaram fazer isso, mas Deus escolheu os homens falíveis para que pudessem escrever, e não de uma forma simplesmente, como falam, ditado, uma coisa que simplesmente era seca, sem nenhum tipo de experiência. Deus fez com que esses homens falíveis tivessem experiências com Ele, através da pessoa de Cristo, para que eles pudessem ser testemunhas oculares, testemunhas que ouviram, que tocaram a Jesus e transcrevessem as suas sensações e também suas emoções diante de tudo o que Deus estava falando, e transcrevendo através da sua palavra, mostrando em gerações futuras e fazendo-nos sentir essas mesmas sensações como se estivessem vivenciando o Evangelho naquela época. Então, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo está iluminando a nossa mente para que possamos entender o que foi passado, o que foi vivido por esses homens naquela época, e nos trazendo sensações. Quando você medita na palavra de Deus após o estudo, que aquela meditação vem na sua mente, que você começa a imaginar tudo como aconteceu através da transcrição bíblica, você vivenciando os seus sentimentos e transportando a sua mente a uma época que você não viveu. Então Deus, por isso que a palavra de Deus chama-se viva e eficaz, não é? Ela está presente, ela é viva, ela faz você ter sentimentos e emoções como se você estivesse vivenciando naquela época, e faz com que você também pratique aquilo tudo que você leu, que você meditou, numa época totalmente diferente, com costumes diferentes, e que, como o pastor Silas sempre fala, diz que o Evangelho é uma contracultura à cultura do mundo. Ela vai de encontro e vai ao contrário. Quando tudo está indo no caminho errado, o Evangelho está indo para o caminho certo. E isso traz sequelas sobre a vida do cristão. Os cristãos trouxeram sobre a vida dos apóstolos, trouxeram na vida de muitos cristãos durante toda a história da igreja, onde eles foram sacrificados, onde eles foram mortos, perseguidos, torturados por causa desse Evangelho. Então hoje nós vivenciamos, e como o irmão Antônio, nunca mais esqueci, que falou um dia, que a nossa luta não é hoje um embate muito físico, mas é um embate de ideias, né? Um embate de discussões sobre a questão da veracidade da palavra de Deus, sobre a inspiração da palavra de Deus. Se foi escrito por homens, então é falho, como nós lemos no início da nossa lição. Então o nosso embate está muito em cima de ideias, nesse mundo que se acha tão sábio e tão cheio de razões, não é? Que não precisem de Deus. A gente vê como Deus ele confunde toda essa sabedoria numa época que nós estamos vivendo, não é? Que os cientistas do mundo não conseguem acertar se máscara tem que ser usada, se máscara não é bom, se o vírus age de uma forma, quanto tempo ele deve. Então eles estão perdidos, né? Eles estão perdidos com simples vírus, um inimigo invisível, uma coisa que é microscópica, né? Então Deus ele mostra para o homem a sua limitação, aonde ele pode chegar, simplesmente aonde ele deixa, né? Então nós vemos que a palavra de Deus ela é a sabedoria suprema para a nossa vida, a verdade inerrante para que nós possamos continuar nossa caminhada e chegarmos ao objetivo final, que é a nossa salvação, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O irmão Sandro quer falar? O pastor quer falar? Então, irmãos, se vocês têm um domingo abençoado, o pastor e o irmão Sandro eles vão passar como vai ser o transcorrer do culto hoje à noite, como vai ser a questão de
está vindo agora nesse momento diferente da nossa vida. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Meus amados, em primeiro lugar quero pedir perdão aos irmãos. Eu não pude estar logo no início para iniciar a EBD. Ontem eu fui dormir, era quase 4 horas da manhã. E com insônia. E eu coloquei o despertador. 2 despertadores. Um para 7h30, outro para 8. E nenhum dos 2 conseguiram me acordar. Dormi demais mesmo, sono pesado. Eu praticamente acordei com a mensagem do irmão Vinícius, dizendo que já estava me esperando, isso 9 horas. Aí eu, meu irmão, 9 horas, não tem condição. Mas, graças a Deus deu tudo certo, o pastor certamente estava aqui e fez a abertura. Meus amados, uma outra coisa que eu queria falar... primeiro, pastor, domingo vai ser Santa Ceia, né? Sábado, domingo, de manhã e à noite. Logo, domingo não vai haver aula normal, né? Da EBD, vai ser a Santa Ceia. Então, a lição do número 5, aqui para a sala dos adultos, vai ser no outro domingo, né? Então, eu já tinha dado algumas orientações, especialmente para os professores, a liderança, né, da EBD. No grupo. Então, só relembrando, e os alunos que aqui estão já ficam sabendo, né? De antemão, eu peço aos professores que repassem para os demais alunos, né? Nesse retorno, a gente combinou algumas coisas e ficou da seguinte forma. Nós estamos retornando hoje, a EBD aqui na sede, observando os protocolos, né? As crianças não vão retornar. Eu estava vendo a possibilidade do retorno da sala de juniores com 3 alunos, né? Mas eu pedi que a professora falasse com os pais e 2 dos pais desses alunos não se comprometeram de trazer os seus filhos. Então não tem como a gente começar a sala de juniores, já era só com 3, começar só com 1, né? A professora ainda disse, não, irmão, mas eu já dei aula só para 1. Eu disse, não, mas a senhora deu aula para 1 porque estava tudo normal e os outros não vieram. E a senhora já estava lá e deu para 1. Mas não é o correto, né? 3 já seria uma pequena quantidade para começar, para recomeçar, né? Então, não vai ter o retorno das juniores, né? A ideia é que as professoras, elas venham providenciar um material, assim como na escola secular, né? E venha semanalmente disponibilizar esse material no grupo, com os pais dos alunos, para que as crianças tenham algo para estar se envolvendo com a palavra de Deus, né, durante a semana. A ideia é essa, já é uma ideia até anterior, eu só quero que essa ideia ela entre em prática agora, né? Então, eu já falei com as professoras e vamos trabalhar para que isso aconteça, né? Mas com relação ao retorno dos demais, né, sala de jovens, sala de adultos e o discipulado podem voltar normalmente, observando também a questão do protocolo, quanto aos que estão no grupo de risco ou que têm idade a partir de 60 anos para cima, né? Hoje não veio nenhum novo convertido, mas... Estão na sala. Ah, estão lá dentro, né? Que eu vou poder ali, geralmente ficava no gabinete pastoral, eu olhei, não vi nenhuma, eu pensei que não tinha vindo, mas graças a Deus estão aí. Pronto, então retornou, irmãos. Não retornou aqui na sede, só tem jovem na sede, né? Sala de jovem na sede. Então não retornou os jovens ainda, porque também foi um acordo, um combinado que nós fizemos, para que os jovens, nesse primeiro momento, ficassem ainda na sala do Zoom, né? Isso porque os jovens estão bem adiantados que a gente quanto às lições da revista. Estavam com 2 lições na nossa frente. Aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, continua no Zoom, né? Continua no Zoom, estuda assuntos avulsos, a lição, e daqui a 2 domingos retorna todo mundo igualzinho, na mesma lição ou bem próximo,
Porque de qualquer forma, quando a lição terminar, a ideia é que todo mundo termine junto. Ou se não terminar junto, mas que se tiver que esperar uma sala, espere pouco, né? Porque nós vamos, para a próxima revista que for pedida, pedir uma mesma revista para todas as salas de adultos. Amém? Então, mas aí domingo que vem não vai haver EBD. Então, naturalmente, eu já repassei também para os professores que tem mais um domingo com sala do Zoom, né? E os jovens parece que amaram essa sala do Zoom. Eu, inclusive, vi o irmão Alexandre aqui, eu disse, ele não foi avisado, mas eu lembrei que ele é levita também, né? Então ele veio cantar. Ô Sandro, aí no caso, o domingo não vai ter para os jovens, já cresceram, né? Isso, é a mesma ideia, né? Como não tem para adulto, também não vai ter para os jovens, que vai ter a possibilidade de vir cear, né? Para poder vir cear. Aí no domingo tem normalmente o Zoom. Pastor, a ceia vai ser pela manhã e pela noite, é isso? É porque eu quero dar oportunidade às pessoas virem para a igreja, sabe? Certo. Vai Vai ser ser 2 cultos. 3 cultos, irmão. Sábado. É um no sábado à noite, um no domingo de manhã e um no domingo à noite. Que aí realmente tem a possibilidade de todo mundo participar, né? É porque a gente já, a partir de ontem, já começou os cultos no sábado, justamente para as pessoas estarem voltando. Aí ontem a gente já teve uma faixa de quase 30 pessoas. Isso. Um outro combinado também da EBD foi que a escola, a EBD de lá da Coab, não ia começar hoje. O irmão Cristiano disse que não foi possível se programar para começar hoje. Seria para começar domingo que vem, mas será a Santa Ceia, né? Então vai ser para iniciar no outro domingo, a EBD da Coab. E lá na Coab vai começar com a sala de juniores. Que lá ainda conseguiu-se 2 alunos com a idade e a professora está comprometida em retornar. Amém. E o Divino está tendo EBD lá, não? Sim, no Divino não vai ter retorno. Eu falei para o irmão, ele disse, meu irmão, os que têm idade são do grupo de risco. E os demais não têm idade, os adultos e a maioria é criança. Aí não vai ter como retornar lá no Divino nesse primeiro momento, né? Vai ter que se aguardar essa parte da quarentena passar. Amém? Então eram esses os avisos, né, que eu queria dar. E o pastor dá encerramento. Acerca das secretárias, que eu não falei tanto ontem, né? Mas continua do mesmo jeito, irmã Mônica. Somente com relação à questão da chamada, que os que não podem, estão matriculados, mas não podem vir, a irmã coloca tudo falta justificativa, só isso. Mas continua do mesmo jeito, né? Para as salas que vierem. Queridos, a paz do Senhor. Amém? Estamos retornando aí aos poucos. Carro da massa. Olha o som fica baixo. Oi, melhorou. Aumenta mais o som. Então, queridos, nós estamos retornando aí aos poucos, né? Retomando os cultos presenciais, e esperando as pessoas também se readaptarem, porque existe o grupo de risco, mas nós temos na sua maioria que não são do grupo de risco, mas às vezes tem criança em casa e aí não pode sair. Eu quero só fazer umas orientações. Quem tem criança em casa e pode deixar com alguém, ou se o marido é cristão também, então faça um revezamento. Lembre da importância do congregado, estar junto, né? Eu tenho sempre dito, existem bênçãos que nós só recebemos na igreja, ok? Força, a Bíblia fala sobre isso. Força fala de ânimo, né? Fala de perseverança. Nós não fomos criados para viver isolado. As pessoas que estão há muito tempo aí sem poder sair já estão com a cabeça ruim, porque você está muito tempo preso, principalmente idosos, pessoas que são do grupo de risco e tem
é uma família super preocupada, né? Então muitas vezes enclausura essas pessoas em casa e livra-se de uma doença do vírus e entra numa outra doença, que é a doença emocional. E nós precisamos ter cuidado e orar também, para não deixar que essas coisas venham nos trazer pânico, né? E venham nos impedir de confiar no Senhor, mantendo os cuidados, mas não deixando de fazer o que é necessário se fazer. As pessoas estão indo para o trabalho, é necessário trabalhar. É um lugar de risco? É. Reunião na igreja é lugar de risco? Todo lugar é lugar de risco, até a nossa casa, porque quem sai e volta também pode levar o vírus para dentro de casa, né? Então é importante nós entendermos que não podemos deixar que o pânico tome conta de nós e a gente deixe de fazer a obra de Deus, de estar junto, de estar sendo fortalecido. É preciso nós entender que o ato de congregar nos fortalece em Deus, nos abençoa a comunhão e o calor humano dos irmãos. Por isso a importância de estar na casa do Senhor. Por que eu digo isso? Porque, queridos, os cultos transmitidos nos dão um certo conforto dentro da nossa casa, mas todos nós sabemos que cultuar em casa não é a mesma coisa de cultuar na igreja. Às vezes a gente nem cultua em casa, a gente assiste, porque a gente fica tirando a atenção de uma coisa, de outra, de mim, muita coisa tira a nossa atenção. Mas na casa do Senhor, reunido com os irmãos, há uma grande diferença. E aqui nós estamos colocando todos os cuidados necessários, protocolo do distanciamento, álcool em gel, uso obrigatório de máscara, certo? Para poder a igreja voltar às suas atividades. Você não precisa vir em todos os cultos, mas você precisa vir cultuar. Se você não faz parte do grupo de risco, está liberado. Você não pode se dar ao comodismo e a desculpa de que tem medo de ser contraído, porque você perde o medo quando vai tirar um dinheiro no banco. Você perde o medo quando tem que ir trabalhar, porque senão você vai ser demitido. Por que não perder o medo para estar no melhor lugar, no lugar da segurança, da presença de Deus em adoração? Nós precisamos estar atentando para essas coisas, queridos, porque a igreja é lugar de comunhão, é lugar de louvor, é lugar de celebração, é lugar de clamor. E nós precisamos estar disposto a fazer isso na presença do Senhor. Porque se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, a gente pega sem sair de casa, né? Mas nós temos que entender que a presença de Deus é o lugar mais seguro. Amém? E Ele espera de nós fé e confiança. Nós temos fé para tantas coisas e algumas coisas simples a gente não usa a nossa fé. Amém? Ficar de pé, quero louvar a Deus pela vida de Vinícius, de Sandro, né? Foi o Vinícius que fez toda a abertura da escola, né? Não fui eu. Quando eu cheguei, a escola já estava em andamento. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã, por cada irmão que aqui se encontra, que veio celebrar o Teu nome, bendizer, exaltar e aprender de Ti, Senhor. Eles poderiam ter ficado em casa, como alguns, ó Deus eterno, preferiram, mesmo tendo a liberdade, mas eles estão aqui. Eu quero Te louvar por isso. Peço que o Senhor também possa despertar mais pessoas, Deus, para estar na Tua presença, para buscar a Tua face, para derramar o seu coração diante de Ti, Senhor. Não nos deixe cair no comodismo proveniente do conforto de dentro da nossa casa. Nós sabemos que é muito diferente cultuar em casa do que cultuar na igreja. Deus, que Tu possa dar fé a essas pessoas. E eu quero fazer um pedido a Ti, que nenhuma das pessoas que vem a esta casa seja acometido do vírus.
Em nome de Jesus. E assim como protegeste Israel, proteja-nos, ó Deus, e nos ajude a celebrar o Teu nome em adoração juntos, a glorificar o Teu nome e a ser fortalecidos no Senhor. E todas as vezes que as pessoas vierem a esta casa com o propósito de adorar, de cultuar, elas sejam impactadas pela Tua presença. Dá ânimo, dá alegria, dá fervor, Senhor, dá entusiasmo, Deus, em nome de Jesus, a este povo, Pai. E guarda a nossa entrada e a nossa saída neste lugar, Senhor. Que Tu possa, pelo Teu Espírito Santo, sanitizar este ambiente e cada objeto que nele se encontra. O Senhor pode, Deus, fazer isso. Nós pedimos que o Senhor possa fazer com que esse vírus possa sumir da terra. As perspectivas não são boas, mas nós sabemos que é o Senhor que determina quando e como. E nós acreditamos nisso, que Tu podes resolver essa situação. Tu podes, Senhor. De forma muito simples, o Senhor pode fazer. Nós Te pedimos, ó Pai, porque queremos, ó Deus, ter a liberdade de retornar à Tua casa para a adoração juntos. Queremos ter a liberdade de ver homens, mulheres, crianças, idosos nesta casa, juntos em adoração, nos ambientes, nos locais de cultos, ó Pai. Queremos ver as pessoas voltando à sua normalidade na vida, no trabalho. E o Senhor pode mudar essa realidade. As vacinas não nos dão tanta esperança, porque em um curto espaço de tempo não é possível, ó Deus eterno, se produzir. E se assim o fizer, há um grande risco sobre os efeitos colaterais. Ah, Senhor Deus, nós sabemos que a pressa é inimiga da perfeição, mas o mundo clama por uma solução, a igreja clama por uma solução, nós clamamos por uma solução, e essa solução vem do Senhor. Tua palavra diz, Deus, clama a mim e responder-te-ei. A Tua palavra diz, ó Deus eterno, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor não dorme. Nós acreditamos no poder, ó Deus, do Teu Espírito Santo. E nós como igreja queremos retornar, ó Deus, à liberdade de culto, a liberdade para a proclamação do Evangelho. Tenha de misericórdia de nós e nos dê direção, Senhor. Visita cada vida nesse momento e tira os medos do seu coração, Pai. Desperta, Senhor, em nome de Jesus, do sono espiritual de alguns servos Teus. Mas que o Senhor possa dar a alegria do salmista quando for convidado a vir à casa do Senhor. Em nome de Jesus, porque a Tua alegria é que nos fortalece, Senhor. Nós queremos a Tua alegria. Nós queremos o sobrenatural. Nós queremos, ó Deus eterno, a unção do Teu Espírito sobre nós, para declarar o ano aceitável do Senhor, para declarar libertação aos presos, para abençoar, ó Deus eterno, os oprimidos, os contritos de coração, Senhor. Ó Deus, para no Teu nome declarar cura aos enfermos pelo poder do Teu Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude. Que nós venhamos oferecer logo mais à noite um culto de louvor e adoração a Ti. Que o Senhor possa estar recebendo o nosso sacrifício de louvor e adoração em aroma suave. Que nós sejamos agradecidos. Abençoa dirigente, ministério de louvor. Abençoa a minha vida na ministração. Revela, Senhor, a Tua vontade. E nos dê direção
para a tua obra, para a tua igreja. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Que a graça e a paz do Senhor, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja com todos desde agora e para sempre. A igreja diz: amém. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus, declaramos encerrado. Isso não é um abraço, irmão. A saudação agora é de oração. Nosso coração um coração aí. Bom, Pai do Senhor, Deus abençoe, irmão. Isso é só no. Então, aí gíria, né? Ô, pastor. Verdade. Aqui,